Quando lutamos com Deus? Você já lutou com Deus? Agora deixa eu fazer uma outra pergunta. Deus já lutou com você? Deus já lutou com você? Pegue sua Bíblia. Abra o livro de Gênesis, capítulo 32. Nós vamos ler do versículo 22 ao versículo 32. Aqueles que encontrarem e puderem se colocar em pé, em reverência para Deus, convido. Quando lutamos com Deus? Gênesis capítulo 32, do versículo 22 ao 32. A palavra de Deus fala assim: e levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas duas mulheres, e as suas duas servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir,
porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir sem não me abençoares. E disse: qual é o seu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, e com os homens prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoa-lhe. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto tocara a juntura da coxa de Jacó, o nervo encolhido. Pai, obrigado pela tua palavra, que é viva, eficaz e capaz de falar aos nossos corações. Ó Pai, que a tua palavra nesta noite encontre guarida em nossas vidas. Use o teu servo, Pai, para que ele possa trazer o recado do Senhor, e que todos possam compreender, Pai, que a tua palavra nos ensina, e que possamos ser revigorados por ti, e que se, Pai, alguém em nosso meio que ainda não é salvo, que nesta noite aceite Jesus como Salvador. Se alguém, Pai, está longe dos teus caminhos, que nesta noite, Pai, conserte contigo, mas que não saiamos daqui sem que tenhamos mudança de vida. Por isso oramos a ti, pedimos, em nome do amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar? Nós estamos diante de um dos textos mais significativos do Antigo Testamento. Se não todos, quase todos já leram esse texto, e muitas perguntas ficaram em suas mentes. Aqui nós encontramos algo super interessante. Aqui nós encontramos uma teofonia. Teofonia. O que é teofonia? O que é uma teofonia? Para que eu possa explicar isso para os irmãos, nós precisamos ver dois textos que nós acabamos de ler. O primeiro deles nos diz que Jacó tinha visto quem? Preste atenção. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Então Jacó está dizendo que viu quem? Deus. Alguma dúvida? Nenhuma. Deus é claro. Só que ele nos diz que um homem lutava com ele. Olha o versículo 24. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. Um homem, e Jacó diz que este homem é Deus. O homem era Deus, Deus era o homem. Então Jacó viu a Deus. Agora, Jesus disse que ninguém jamais viu a Deus. Como explicar isso? O mesmo texto que Jesus nos fala aqui, nenhum homem viu a Deus, nos explica o texto. Olha João capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém, Deus Pai. Então Jacó não viu a Deus Pai, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, o que nós encontramos aqui no Velho Testamento é uma manifestação
Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados na fornalha. Foi visto com eles mais um, e era a pessoa de Jesus pré-encarnado. Agora aumentou de nós, no meio disso. Então foram vários acontecimentos no Velho Testamento. 2 eu citei para os irmãos. Já isso não acontece no Novo Testamento. No Novo Testamento nós não temos manifestações de Jesus após a sua ida ao Pai, e Ele mesmo explica por que isso não iria acontecer. Evangelho de João, capítulo 14, verso 1 ao 3, diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus disse que Ele estaria indo e só voltaria quando fosse para buscar os seus, para levar eles para a casa do Pai. Pastor, mas há muitas pessoas dizendo que estão vendo a Cristo. Biblicamente, isto não pode acontecer, porque o texto que nós acabamos de ler é claro: Ele só viria quando fosse para buscar os seus. O que elas devem estar vendo não é o Cristo, mas o outro Cristo que quer ocupar o lugar do Cristo, que biblicamente é chamado de anticristo, e que deseja ser adorado por Cristo. Mas muitas pessoas dizem: pastor, entre duvidar e acreditar, eu prefiro acreditar, pastor. Entre duvidar e acreditar, eu prefiro ficar com a Bíblia. E você? Aqui é confiável. Esse livro é digno de confiança, não é não? Amém. E se está dizendo que Jesus só vai voltar a próxima vez para buscar os seus, eu confio. Eu confio. Agora, o texto que nós lemos nos fala de lutas, e nos fala quando lutamos com Deus e quando Deus luta conosco. E nós vamos ver algumas lições que nós podemos aprender desta luta de Jacó com Deus, e de Deus com Jacó, e de Deus com Jacó. A luta interna do homem contra Deus faz com que a bomba atômica lançada em Hiroshima pareça uma brincadeira de criança no quintal de casa. Tamanha potência é a briga interna, a luta interna da natureza humana e fazer a vontade de Deus. Agora, qual que é a primeira lição que tiramos quando lutamos com Deus? Por que o homem luta com Deus? Por que o homem luta com Deus? O pecado é o maior empecilho que leva o homem a lutar contra Deus. Agora, o pecado, ele pode ser visto de diversas maneiras, em diversas áreas, e Jacó vai nos falar de algumas delas. Com isso, ele menciona no texto o que levou Jacó a lutar contra Deus. E o que levou Jacó a lutar contra Deus tem levado muitos homens nos nossos dias também a lutar com Deus. Por quê? Porque não reconhece as bênçãos de Deus. Jacó demonstra de duas maneiras que não reconhece as bênçãos de Deus. A primeira delas é se desapegando do que Deus tinha dado a ele. Olha o verso 22
E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó tinha lutado anos para adquirir tudo o que ele tinha. Foram anos de suor, foram anos de lutas, foram anos brigando para ter o que tinha. Mas ele estava insatisfeito com o que ele tinha. Sabe como nós nos mostramos insatisfeitos com o que temos? É quando nós começamos a desprezar o que temos e desejamos receber o que não temos. Quando nós começamos a desprezar o que temos e queremos receber o que não temos. Olha o versículo 6. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Deus, na pessoa de Cristo, está dizendo: olha, acabou a nossa luta aqui, eu não vou mais brigar contigo, Jacó, você é um coração duro. Jacó, porém, então fala, porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares, se você não der o que eu quero. Aqui nós aprendemos que não dar valor às bênçãos que nós temos ganho de Deus e desejar bênçãos que ainda não temos, ou desejar aquilo que não possuímos, nós estamos lutando contra Deus. Certa vez o irmão disse para o pastor: pastor, com certeza fulano é abençoado, olha o carrão que ele tem. O pastor então olhou para aquele irmão e disse: esses dias este fulano me disse, com certeza aquele irmão é abençoado, porque ele tem um carro simples, tem uma casa simples, e a família toda está na igreja servindo a Deus. Servindo a Deus. Muitas vezes nós estamos lutando com Deus por não reconhecermos as bênçãos que Deus tem nos dado. Você é assim? Você tem a síndrome de Jacó? De desprezar o que tem para sonhar o que deseja? Se o motivo que levou Jacó a lutar com Deus é se isolar. Olha o verso 24. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. Jacó não ficou só, e entrou no seu aposento, colocou os joelhos no chão e foi orar. Jacó não subiu um monte, colocou os joelhos no chão e foi orar. Jacó ficou só, para ficar remoendo as coisas que Deus tinha declarado a ele, que desejava dele, mas também estava remoendo as coisas que ele não tinha alcançado, estava remoendo o tempo gasto para adquirir o que tinha. Ele estava ali remoendo a vida dele. O missionário precisava andar de cadeiras de rodas, e quando ele foi visitar umas igrejas que sustentavam ele, um dos irmãos disse: como pode? Você é missionário e ainda andar de cadeira de rodas fazendo missões? Como pode? E aquele missionário disse: graças a Deus pela cadeira de rodas, porque se eu não andasse na cadeira de rodas, com certeza eu não estaria fazendo missões. Irmãos, nós temos costume de ficar remoendo quando estamos lutando com Deus. Nós queremos ficar sozinhos, para ficarmos murmurando,
ditado popular é bem verdade, que muitas vezes nós estamos lutando com Deus e começamos a falar: a grama do vizinho é mais verde que a minha. Tudo que os outros têm parece ser melhor que nós temos. Também os nossos problemas começam a ser maior do que o problema do outro. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu trabalho demais. Ah, mas eu fico enfermo. Ah, mas tudo nosso é pior. E nós ficamos remoendo. O dos outros parece melhor e o que temos é pior. Os nossos problemas são maiores. Jacó estava assim, remoendo. Você já se pegou sozinho, até mesmo perto de algumas pessoas que ficam massageando o seu ego, reclamando de sua vida? Ah, eu sou um coitadinho, como Jacó. Isto é lutar com Deus. Isto é lutar com Deus. E por fim, por que o homem luta com Deus? Por não reconhecer os seus erros. Alguns versículos antes, Deus tinha dado uma ordem para Jacó. Capítulo 31, versículo 3: e disse o Senhor a Jacó: torna-te a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Jacó estava numa encruzilhada. Ele não queria ficar mais com seu sogro Labão. Não era bom morar com o sogro. Mas ele tinha então que ir para a terra dos seus pais. E ir para a terra dos seus pais implicava ele encontrar seu irmão Esaú. E tudo que ele tinha aprontado com o seu irmão. Era ruim ficar com o sogro, mas voltar também era ruim, porque eu aprontei com meu irmão. E agora? Eu vou ficar aqui sozinho. Não vou. Eu não vou. Eu não vou. Jacó estava no encruzilhado. O irmão disse para o pastor: pastor, já fazem 5 anos que eu não converso com o meu irmão. Ele errou muito grave comigo. E o pastor disse: e com certeza tem 5 anos que você está errando grave com o seu irmão, não consertando ele. Quando nós não reconhecemos nossos erros e só reconhecemos os erros dos outros, Jacó estava nessa situação. Eu não quero ficar com meu sogro, porque o meu sogro é ruim, mas não quero ficar com meu irmão não. 1 Epístola de João, capítulo 1, versículo 9 nos fala: se confessarmos os nossos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nós não confessarmos pecados, se nós não mudarmos de direção, continuarmos brigando com Deus, nós não vamos consertar as nossas vidas. Os irmãos já perceberam? Quando nós estamos com raiva de alguém, nós temos como um reloginho as coisas. A gente começa a pensar sempre nas mesmas coisas. Ele olhou para mim, ele fez isso para mim, eu fiz isso para ele, mas quando eu encontrar ele, eu vou fazer isso. Passa um pouquinho, ele fez isso para mim, eu fiz isso para ele, ele fez isso para mim, mas quando eu encontrar ele, eu vou fazer isso. Passa um pouquinho. É um reloginho. Não tem fim. A mente fica
fica lutando com Deus? A segunda lição que nós aprendemos no texto que lemos: quais são as consequências de lutarmos com Deus? Deus estava lutando com Jacó porque ele queria que Jacó mudasse. Deus estava ali falando assim: Jacó, eu quero que você mude. E Jacó dizia: eu não mudo. Jacó, você tem que mudar. Eu não mudo. Quantas vezes a mensagem bate na porta do coração? Deus fala que você precisa fazer o certo. E o que nós dizemos? Eu não. É para o outro, para mim não. O pastor está de marcação comigo. Quais as consequências de lutarmos com Deus? Jesus nos fala uma ilustração perfeita, mas que poucos pensam nela quando vão lutar com Deus. Lucas capítulo 14, verso 31 e 33. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, uma briga, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Um exército de 10.000 guerreando com um exército de 20.000. Eu vou vencer? Eu tenho chance? Os meus homens são melhores do que os 20? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condição de paz. Olha, eu sou um filho de paz, eu não quero usar os meus soldados para guerrear. Vai ter baixas, vocês podem vencer, nós podemos vencer, mas vamos abrir um tratado de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jacó, ele age como a maioria dos crentes, não das pessoas, dos crentes, pessoas salvas que lutam contra Deus. É mais ou menos assim: é um grãozinho de areia querendo engolir o oceano. O grãozinho de areia está dizendo: eu vou ir contra o oceano, eu vou engolir o oceano. Já viu aquele jovem que estava se afogando na piscina e era orgulhoso o suficiente? O salva-vida foi lá e arrancou ele da piscina. Eu estava lá. E ele brigou com o salva-vida: o que você fez? Você estava se afogando? Estava não. Eu estava bebendo na piscina. E eu ia beber tudo. Tem muitos crentes salvos que querem lutar com Deus. Isso é insanidade. Não tem outra explicação. Jacó estava lutando com Deus. Um grãozinho de areia que engoliu o oceano. Só que quando lutamos com Deus, as lutas trazem consequências. E a primeira consequência que nós vemos na luta de Jacó com Deus é que lutas que Deus não vence deixam marcas. Lutas que nós tratamos com Deus e que Deus não vence deixam marcas. Olha o verso 25: e vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Jacó não saiu desta luta com Deus como antes. Até o final da vida de Jacó, ele levou as marcas da luta contra Deus. Ele andava
mancando. Nunca mais andou normal, porque ele aprendeu que não vale a pena lutar com Deus. Esse dia estava no hospital e eu encontrei o senhor. Ele me disse: pastor, durante a minha vida eu lutei com Deus. Deus dizia: larga o cigarro, e eu dizia: eu fumo escondido, ninguém está vendo. E hoje eu estou com meus pulmões menos da metade, porque eu lutei com Deus. Eu não quis obedecer a Deus, e eu pago caro por isso. Pessoas trazem marcas físicas porque lutam contra Deus. Pessoas trazem marcas emocionais porque lutaram contra Deus. Marcas psicológicas porque lutaram contra Deus. Marcas espirituais porque lutam contra Deus. Contra Deus. Às vezes você é novo convertido. Às vezes você não está entendendo o que o pastor está dizendo aqui na frente. Deus irá usar de todos os meios para que você saiba qual é a vontade de Deus. Deus vai usar todos os meios para te dizer o que você precisa fazer para agradar a Deus. Deus vai te usar tudo que você precisa ter. Oh Deus, melhor, Deus vai usar pessoas, vai usar tudo que existe para que você saiba o que Deus deseja para a sua vida, para fazer a sua vontade. Deus vai usar de tudo. Mas quando você souber qual é a vontade de Deus para a sua vida, e você começar a lutar contra Deus, dizendo: eu não vou fazer isso, eu não vou me submeter à vontade de Deus, como Jacó fez, Deus pode deixar marcas em sua vida, para que você nunca se esqueça que não vale a pena lutar contra Deus. A segunda consequência que aprendemos é que Deus não irá pactuar com os nossos erros. Após uma noite lutando com Jacó, Deus dizendo: Jacó, você precisa mudar. Jacó, eu não mudo. Eu morro aqui, mas eu não mudo. Eu sou um homem de palavra. Quando eu digo não, é não. Jacó, você tem que mudar, Jacó. Não mudo. Quem disse que eu mudo? Deus não vai pactuar com os nossos erros. Jacó, mesmo com a perna ferida, não deixava de lutar contra Deus. E Deus deixa claro para Jacó que ele não vai pactuar com os erros de Jacó. Sabe o que Deus disse para Jacó? Jacó, eu não vou insistir mais. Eu já deixei o recado. Eu já te falei qual é a minha vontade. Jacó, agora deixa eu ir. Agora deixa eu ir. Olha o versículo 26. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Jacó, eu vou. Fique com o seu erro. Eu não vou pactuar com o seu erro. Irmãos, nós temos uma promessa de Jesus. Mateus 28:20 diz: ensinando-os a guardar todos os dias, ou todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. O Salmo 23, versículo 4 fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus sempre vai estar conosco. Amém? Mas a presença abençoadora de Deus é prometida por Jesus aos discípulos que se submeteram à vontade de Deus. Se eles
6, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, pastor, se eu me afastar dos caminhos de Deus, se eu for para as trevas deste mundo, Deus não vai me abandonar. Deus vai estar contigo, mas a bênção de Deus não vai estar contigo, porque a promessa de Deus de estar com aqueles que estão no vale da sombra da morte é porque eles, no versículo 1 foi dito: o Senhor é o meu. Se o Senhor é o seu pastor, se Ele está no controle da sua vida, você pode ir no mais profundo abismo, Ele não vai deixar de te abençoar. Ele não vai deixar de te abençoar. Nós temos a vontade de Deus, nós temos ficar fora da vontade de Deus, e nós temos o centro da vontade de Deus. Vontade de Deus, ficar fora da vontade de Deus e o centro da vontade de Deus. O que você quer para a sua vida? Não, pastor, eu vou ficar fora da vontade de Deus. É escolha. Mas saiba, Deus não vai pactuar com seus erros. Tá bom, pastor, então eu vou ficar na vontade de Deus, mas na beira. Se a plataforma for a vontade de Deus, aonde é o nosso lugar? O que Deus deseja de nós? Que nós ficamos fora, nas beiradas, ou no centro da sua vontade? Lembre-se, Deus nunca irá pactuar com aqueles que estão fora da vontade de Deus. Jacó estava aprendendo isso. E a terceira, Deus nos faz lembrar quem nós somos. Deus faz uma pergunta para Jacó. Olha o verso 26. E disse: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Jacó. Deus sabia muito bem quem era ele. Deus sabia muito bem que era aquele que ele estava lutando, e que estava lutando também contra Deus. Deus lutava, Jacó luta. Jacó dizia: eu não luto. Deus sabia quem ele era, mas Deus então para e diz: como é seu nome? Sabe por que Deus fez essa pergunta? Porque Deus queria que Jacó lembrasse quem ele era. Jacó significa trapaceiro, suplantador, aquele que para cumprir a sua missão tem que dar muito trabalho para Deus. Esse era Jacó. Aquele que para cumprir a sua missão precisava dar muito trabalho para Deus. Assim era Jacó. E quando Deus pergunta: qual é seu nome? Jacó lembra o significado do seu nome. Jacó lembra o significado do seu nome. Nós podemos dizer que Deus estava perguntando a Jacó: Jacó, você lembra da história da sua vida? Você lembra quando você comprou a progenitura do teu irmão, dando um prato de lentilha? Você lembra? Você lembra quando você colocou as peles fingindo que era seu irmão? Você lembra? Você lembra que você queria estar bem em cima de Labão, teu sogro? Você lembra? Você lembra? Você lembra quem você é, Jacó? Eu sei quem você é. Eu sei dos teus erros, Jacó. Eu sei quem você é. Conte a tua história, Jacó. Jacó,
Como você é visto por seus filhos? Como um trapaceiro? Jacó, como você é visto por suas esposas? Suas esposas? Suas esposas? Como a sociedade te veja? Aquele que roubou o sogro? Como você é visto? Quando alguém diz, e chegou Jacó, o que todos pensam? O Salmo 139, versículo 1 fala: Senhor, tu me sondaste e me... Você tem dúvida disso? Você tem alguma dúvida disso? Que Deus te conhece? Jacó tinha. Jacó achava que Deus não sabia quem ele era. E Deus está dizendo para Jacó: Jacó, eu te conheço. Aquele que estava lutando contra Deus precisou ser lembrado por Deus, e Deus o conhecia. Quem você é, Jacó? Se eu chegasse hoje em sua casa e perguntasse para os seus filhos: quem são? Seu pai e sua mãe. Se eu perguntasse para sua mãe e para o seu pai: quem é seu filho? O que eles diriam? Agora, se eu perguntasse para os vizinhos: quem é fulano? O que eles diriam? Se eu perguntasse para os seus irmãos: quem é fulano? O que eles diriam? Se fosse lá na escola, no trabalho, na vizinhança, e perguntasse: quem é fulano? O que eles diriam? Irmãos, uma das consequências de lutarmos com Deus, de não querermos mudar, é que as lutas vão deixar marcas em nossas vidas. Se nós não cedermos, corrigirmos os nossos erros, as pessoas que estão à nossa volta vão olhar para nós e vão dizer: está vendo? E ainda fala que é crente. E ainda fala que é crente. Por quê? Porque lutam com Deus. As marcas ficam. Às vezes as marcas não são físicas. Você nunca vai ser coxo. Você pode passar a vida toda tentando falar que Deus mudou a tua vida, mas você nunca mais vai conseguir, por causa do teu mau testemunho, por causa dos seus erros perante a sociedade. Agora, quando nós lutamos com Deus, quando Deus luta conosco, e Deus sai vitorioso na luta, é diferente. Irmãos, quando nós lutamos com Deus, quando Deus começa a lutar conosco, a primeira coisa que nós precisamos fazer é nos render. Nos render. Lembra que nós cantamos hoje à noite? Levanta. Quando o ladrão chega, o que você faz? Posição de me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu não vou lutar contra Deus. Eu me rendo. Deus, o Senhor já é vitorioso. Eu me rendo. Eu não vou tentar, nem quero. Eu sou um grãozinho. Não tem jeito. Eu não vou lutar contra Deus. Quando nós nos rendemos, há uma mudança de vida. Olha o versículo 28. Então disse Deus a Jacó: não te chamarás mais Jacó, mas Israel,
pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e para mim aqui está a pior palavra que podia estar escrita no texto. Você lutou com teu sogro, com teu irmão, você lutou com Deus, e você, coração duro. Jacó é coração de pedra, não amolece. Deus bate, não amolece. Você prevaleceu, você é coração duro. Você é coração duro. Só que Deus vai repetir isso mais para frente. E começa a ter uma mudança. Jacó precisou passar por algumas humilhações. Houve algumas mortes. Houve algumas tragédias. Sua filha foi envergonhada publicamente. Seus filhos agiram erradamente. Ele foi humilhado. Então Deus fala algo no capítulo 35, versículo 10. E disse-lhe Deus: teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel. A Bíblia não fala Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Israel. A Bíblia nos fala Abraão, Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Jacó é aquele que luta com Deus, trapaceiro. Jacó não aprendeu, mas Deus mudou o nome dele. Mas Jacó queria lutar com Deus. Mas quando nós deixamos Deus vencer, Deus muda a nossa história. A palavra El em Israel significa Deus. Então, o nome Israel significa o homem que luta com Deus, mas também pode significar o homem que vê a Deus. Saulo, ele perseguia os cristãos, maltratava e matava. Mas quando se converteu, deixou de ser Saulo e começou a ser chamado de a palavra Saulo significa grande, a palavra Paulo significa pequeno. Deus mudou a história dele. Simão, quem era Simão? O pescador. Só que ele se converteu, mudou de vida. Simão era aquele que gostava de arrancar a orelha dos soldados. Só que ele mudou de vida, ele foi chamado de Pedro. Mudou de vida. Agora é Pedro. Ninguém conhece ele como Simão. Ninguém conhece como Saulo. Porque Deus foi vitorioso. Houve um novo começo. Às vezes hoje à noite Deus precisa despertar em seu coração que o seu passado precisa ser abandonado. Quando eu era adolescente, uma vez o pastor disse, e eu não esqueço isso, ele falou assim: às vezes você vai precisar abandonar o meu apelido. Eu gostava tanto do meu apelido que eu tinha escolhido o meu apelido. Para você ser uma nova pessoa e ter uma nova história, você vai ter que abandonar o seu apelido. Eu dizia: mas sério. Às vezes nós precisamos deixar para trás o nosso passado, as nossas marcas passadas, e começar algo novo daqui para frente. Às vezes não vai ser mais Priscila, às vezes vai ser primo. Às vezes não vai ser mais irmão Nilson ou Nilson.
Às vezes não vai ser mais graça, vai ser gracinha. Os irmãos entendem? Precisa ter um antes e um depois. Paulo fala em 2 Coríntios 5,17: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura, e as coisas velhas já passaram, desde que tudo se fez. Quando é que esse novo se fez na sua vida? Segundo, quando Deus vence, surge um altar. Olha o que Jacó fez. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a face de Deus. Peniel significa face de Deus, ou casa de Deus. Jacó sabia muito bem o que tinha acontecido naquele lugar, e aquilo marcou a vida dele. Jó, conhece Jó? Já leu a história de Jó? Foi fácil a vida de Jó, mas no final de tudo, Jó diz no capítulo 42, versículo 5: com os meus ouvidos, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Tem até um corinho, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te contigo está. Às vezes nós precisamos chegar na casa de Deus e saber que é o Deus da casa tem que ter a mudança na nossa direção. Nós nunca seremos capazes de termos um altar de adoração a Deus se nós não tivermos um encontro especial com Deus. Isso só acontece, irmãos, quando nós nos rendemos e Deus vence. E Jacó fala por fim sobre a salvação da alma. Ele não falou da salvação do corpo, porque lembra? O corpo dele trazia marcas, mas a alma dele estava salva. Finalzinho do verso 30: a minha alma foi Jacó sabia que naquele dia ele tinha lutado com Deus, e Deus tinha lutado com ele. Muda, Jacó, não muda. E sabia que o físico tinha sido abalado, mas a alma estava salva. Mas a alma estava salva. Quando Deus sai vitorioso, a salvação. Quantas pessoas têm lutado com Deus? O carcereiro de Filipos lutou com Deus, até que teve um terremoto, as cadeias se abriram. E ele: Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? A salvação de alma. A minha foi assim, a sua foi assim. Jacó, amados irmãos, ele não tinha dificuldade de saber o que era certo. Jacó não tinha dificuldade de saber o que é certo, o que era certo. Ele tinha plena convicção do que Deus queria dele. Só que a natureza pecaminosa dele se opunha ferrenhamente em fazer a vontade de Deus. Eu não vou. Só que isso é diferente dos nossos dias. Há pessoas que sabem o que Deus deseja que eles façam. Às vezes Deus tem tocado no seu coração. Você sabe que Deus quer que você receba Ele como seu Senhor e seu Salvador. E você está lutando com Deus. Deus está dizendo: eu quero que você me reconheça como seu Senhor e Salvador. E você fala: ainda não, ainda não, ainda não. Hoje não. Deus está lutando contigo, tu está lutando com Deus. Deus está dizendo: é agora. E você fala assim: não quero.
quando o apelo é feito, você diz: eu vou permanecer lutando com Deus. Também há pessoas que sabem o que Deus quer para a vida delas, que elas sejam crentes fiéis, pessoas puras, pessoas que vivam para Deus, mas ficam lutando com Deus. Ah, pastor, ficar pegando no meu pé. Ficam lutando com Deus. Eu vou morrer, outro pastor vai vir, vai demorar isso, não é agora. Amém. Não dá para esse amém. Não estou com pressa. Mas quando eu morrer, sai. O que vir vai pregar as mesmas coisas. E vão continuar dizendo: pastor, pega no meu pé. Pastor é chato. Chato eu não sou, até gordinho. Jacó demorou. A sua luta contra Deus. Só que a sua luta deixou marcas em sua vida. Deixou marcas perante a sociedade. Deixou marcas irreparáveis em sua família. A pergunta é: até quando você vai lutar contra Deus? Curva a cabeça, fecha os olhos. Pai, obrigado por mais esta noite.